Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar também os irmãos que estão nos assistindo através da live. Gostaria de agradecer e dizer sejam bem-vindos aos visitantes dessa noite na casa do Senhor. É uma honra para mim estar aqui na casa do Pai esta noite, trazendo aos irmãos a palavra de Deus. E é uma honra maior, porque esta palavra veio inspirada pelo Espírito Santo e eu a transpassei, a traduzi em meu livro. A cura vem porque o nosso Deus é grande, é o tema desta noite. Eu gosto muito de ler e estudar antes de vir e trazer para os irmãos. Eu estou um pouco emotivo porque eu estudei meu livro junto com a Bíblia para vir aqui trazer a palavra para os irmãos. Estou aqui para apresentar este livro e também dizer aos irmãos que a graça do Senhor é possível. Para o Senhor, nada é impossível. Eu dediquei este livro a todos os amigos na fé, homens e mulheres de Deus que têm sido caminho e cuidado de mim de uma forma linda e diferente, através da oração. Com sabedoria e graça, dando apoio até às vezes suporte nesta longa caminhada que eu tive para chegar aqui. Eu venho nesta obra trazendo um relato de vida, um testemunho da minha caminhada. Da graça e da promessa, prometida e alcançada. Com o intuito de fazer homens e mulheres entenderem o poder da fé. E neste culto desta noite, eu quero expressar minha gratidão ao Pai pela misericórdia que Ele teve para comigo e também, em reconhecimento, eu trago este livro esta noite e entrego aos pés do meu Deus. Como eu fiz aqui com os outros livros, porque eu reconheço que o dom que eu tenho não é meu, é do Senhor, e Ele me emprestou durante a trajetória do meu caminhar aqui. E quero dizer a todos que eu reconheço a graça do Senhor em cada instante de minha vida, e quero passar isso aos irmãos esta noite. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória para todo sempre. Eu vou pedir aos irmãos que abram as Sagradas Escrituras no livro de Marcos, capítulo 14, do verso 22 ao verso 23. Todos encontraram? O título na Bíblia traz assim: Jesus anda sobre o mar. Naqueles dias, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia-se da multidão. E tendo despedido da multidão, ele subiu o monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E todos tinham medo e gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse:
se és o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E, prontamente, Jesus lhe estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aqui, nós ouvimos a palavra que foi dada. E eu gostaria de dizer aos irmãos que eu não vou falar muito, eu vou direto ao primeiro tópico desta noite. Gostaria que o Lucas colocasse aí para mim. O primeiro tópico desta noite que eu vou falar aos irmãos é confiar sob a tempestade sobre as águas. Este é um dos pequenos textos onde conta inúmeras belas histórias que nós ouvimos, que acontecimentos entre Jesus e seus discípulos. Eles estavam indo de barco para Cafarnaum, após despedir de uma multidão, mas Jesus desejou estar sozinho para subir e orar no monte. Enquanto isso, os discípulos foram e o barco foi indo sozinho. Quando chegou a noite, o barco já estava em alto mar e Jesus foi ter com eles. Mas a coisa mais bonita da história é nós imaginarmos Jesus andando sobre as águas e indo ao encontro do barco. É uma coisa linda de fechar os olhos e imaginar. Só que estava à noite. E quando eles viram Jesus vindo ao seu encontro, eles tiveram medo. Alguém andando sobre as águas e eles tiveram medo. Pensaram que eram fantasmas. Mas Jesus falou com eles, porque se eles não o reconheceram pelo poder e pela sua apresentação sobre as águas, pelo menos pelas vozes de Jesus, eles o reconheceriam. E Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Pedro, tão impetuoso quanto o mar, como todo mundo conhece, ele logo fala: Senhor, se é tu mesmo, ordena que eu vá até ti caminhando sobre as águas. Quantas vezes nós pedimos a Deus uma cura pela dor, uma cura de uma doença, nós pedimos algo mais ao Senhor e falamos: se tu podes, Senhor, faça isso em minha vida. Porque Pedro falou: se é tu, Senhor, me chama que eu vou sobre as águas. E o Senhor disse: sim, venha Pedro. E Pedro saiu do barco, colocou os pés sobre as águas e foi ter com Jesus. Imagina, gente, Pedro indo ao encontro de Jesus. E naquele momento, Pedro olhando para o Senhor, ele foi caminhando. Mas um segundo que ele olhou para baixo e viu as águas batendo para lá e para cá, ele duvidou e começou a afundar. Mas naquele instante que ele estava afundando, ele gritou: salva-me, Senhor. Imagina Jesus, ele andou pouco, gente, ele não andou até Jesus. Jesus andou mais rápido e chegou até Pedro, estendeu-lhe as mãos e segurou e falou: Pedro, homem de pouca fé. Gostaria que os irmãos imaginassem esta parte da história.
Logo após Jesus ter pegado a mão de Pedro, eles caminharam junto até o barco. Ao entrar no barco, o mar cessou. Imagina, gente, o suspiro de alívio de Pedro, ter acabado de sair do mar e entrou no barco novamente. Mas uma coisa que nos fortalece a nossa fé neste evangelho é uma coisa linda. É saber que quando estamos a afundar, Jesus sempre estará com as mãos estendidas para nos segurar. Mesmo que a nossa fé seja nada, não é que seja pouco, é que seja nada. Eu gostaria de falar com os irmãos o seguinte: antes de Jesus despedir da multidão, Jesus tinha feito um milagre. Ele tinha feito a multiplicação dos pães e peixes e alimentou 5.000 pessoas mais. Quem tinha feito e visto isso tudo foram os seus discípulos que estavam no barco. Eles tinham visto um milagre maior. Mas quando viram Jesus andando sobre as águas, nem sequer passaram na cabeça que era Jesus. Porque ele falou: vai no barco, eu irei depois. É nós. Nós acreditamos em Deus, vemos as coisas acontecerem com o irmão, mas não acreditamos que possa acontecer conosco. No momento, fraquejamos. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim: é impossível a cura dessa doença. De repente, a gente abaixa a cabeça e fala: é mesmo. A gente duvida da promessa de Deus. Isso aconteceu comigo. Eu gostaria também de falar um pouquinho mais. Pedro andou sobre as águas um determinado tempo. Eu não vou dizer a vocês que foi 1 metro, 2 metros, 3 metros, mas vou dizer a vocês, ele andou sobre as águas. E eu não critico Pedro por ter afundado. Mas eu vou falar aos irmãos uma coisa. Provavelmente nenhum de nós teríamos ido até Jesus. Nós teríamos preferido ficar no barco parado com os outros. Mas Pedro quis mais. Pedro quis ir além. Pedro, ele teve uma coisa, amados. Ele experimentou um milagre maior, que é Deus sobre a criação. Ele andou sobre as águas, ele fez uma coisa extraordinária contra a natureza. Naquele momento que ele andou sobre as águas, ele experimentou algo extraordinário. Ele fraquejou, segurou nas mãos de Deus e continuou andando sobre as águas até o barco. Eu gostaria de falar algo com os irmãos. Eu coloquei aqui um exemplozinho. Eu e a minha esposa, nós ganhamos uma lua de mel em Cabo Frio. Eu fui com ela para Cabo Frio e resolvemos fazer um passeio de escuna em Arraial do Cabo. Nós estávamos vendo aquela coisa maravilhosa na escuna. E eu, nessa época, ainda capengava, tá? Eu andava um pouquinho meio de lado, mas gostava de nadar, que dentro da água eu nadava bem. E nós estávamos no barco, parou um pouquinho, estava gostoso, gente, você precisa de ver Arraial do Cabo. De repente, começou a ficar escuro. E aconteceu uma coisa. O mar ficou revolto, porque havia uma tempestade começando no meio do mar. Quando a tempestade começa no meio do mar, cá perto da praia, começa a haver ondas gigantes, porque a onda vem. E nessa trajetória, eu olhei para a Ju e falei com ela: o tempo vai chover. E quando eu olhei assim, não deu tempo. E vi uma onda gigante sobre o barco. Eu gritei com a Joana: Ju, tem uma onda. Quando a Ju virou, a onda já estava dando um tapa no barco. O barco, que é uma escuna, tem um bar embaixo, onde as pessoas ficam.
e nós estávamos apoiados naquela proinha de cima do bar. A única coisa que eu fiz foi segurar a Joana e tentar me apoiar o máximo possível perto daquela proa. Antes de eu colocar a mão para segurar com esse outro com o braço direito, uma menina saiu voando por cima daquele patamar. São coisas de Deus, a gente fala que é reflexo. Eu não mais segurei, eu simplesmente peguei a criança e a segurei. Não sei aonde eu segurei, eu consegui segurar a criança. Não pensei se ia machucá-la nem nada, eu simplesmente segurei essa criança. Ela deveria ter 3 para 4 anos. E a chuva, e aquela onda entrou toda dentro do barco, deu um tapa, e a água entrou todinha dentro do compartimento, machucou muita gente lá dentro, e eu fiquei segurando a Joana e segurando a criança, mesmo machucado. Quando aquilo parou, e todo mundo se deu conta, tinha voado carteira para tudo quanto é lado, óculos para tudo quanto é lado, tinha gente até que caiu na água. O pai da criança estava procurando a criança desesperada, e eu gritei, tem uma criança comigo aqui. Ele chegou e faltou chorar, ajoelhar, eu falei, nada disso. Eu falo com vocês, irmãos, o seguinte, toda vez que nós estamos no mar revolto e sobre tempestades, Jesus nos dá força. Jesus nos dá forças, nós temos que olhar cada segundo que passa em nossas vidas, o que nós fazemos. Nós não podemos olhar o que o outro está fazendo, ou o que o outro quer que você faça, o que quer que você seja. Você tem que ser você. E eu quero expressar para vocês uma frase que eu quero que toque o coração de vocês e que fique aqui com vocês, até o término desta pregação. Entre as tempestades andarei sobre as águas. Profunda, né? É porque o Jesus Cristo nos ama, que nós somos capazes de superar obstáculos e alcançar o impossível. Ele nos mostra a ternura por nós através do seu amor, grandioso amor, que vai além, vai na loucura da cruz. Ele se entregou por nós. Não há coisa maior que isso. Eu vou pular rapidinho agora para o segundo tópico desta noite. O segundo tópico desta noite é orar. Gostaria que os irmãos lessem com o coração. Falar com Deus. Você já ouviu dizer, irmão, que quando as coisas estão ruins, tendem a piorar? Eu passei por isso. E eu sei que é verdade essa frase. Quando estamos passando pela tempestade e o alto mar está revolto, aí vem os furacões, aí chegam as tempestades. Antes de alcançarmos a promessa, passamos por privações. Gostaria que entendesse isso. Neste momento, Deus está nos preparando para recebermos uma bênção amanhã. Por isso, da música. A letra diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite, amados, gostaria que entendesse. Essa noite, para Deus, pode durar para nós 1 segundo apenas. Mas pode durar 2 dias, 2 meses, 3 meses, 4 anos, 5 anos ou até mais. Preste bem atenção no que eu estou falando. E neste período, podemos achar que Deus não nos ouve. E neste momento quero fazer uma pergunta aos amados. Será que Deus deixa de ouvir uma oração? Gostaria que ficasse no seu coração isso. A sua resposta. A minha resposta para você é o seguinte: sim. É triste, né? Mas às vezes Deus não ouve uma oração. Deus despreza as orações de quem não obedece à sua lei. Eu vou fazer uma breve leitura rápida, queria que vocês prestassem bem atenção no que eu estou lendo e deixassem em seu coração.
6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas contra os irmãos. Faça uma breve reflexão dentro do seu coração disso que eu falei. Mas para alcançarmos uma bênção, é preciso uma longa jornada de fé, perseverança e muita oração. Sim, oração é um diálogo íntimo e sincero com Deus. Prestar atenção. Oração é um diálogo íntimo e sincero com Deus. Eu vou falar aos irmãos o seguinte: antigamente eu vim aqui, fiz uma pregação, estava ouvindo as minhas pregações antigas. Eu falei que quando eu chegava em casa, depois de um dia, eu olhava para mim no espelho e conversava comigo mesmo. E falava assim: ó, Vanderlei, você fez isso errado contra o irmão, você fez isso errado contra o fulano, você precisa melhorar nisso, você precisa fazer aquilo. Porque eu me imaginava como imagem e semelhança de Deus e eu estaria falando com Deus. E logo após essa pregação, um tempo depois, eu vim aqui e falei que eu tinha mudado o meu jeito de orar com Deus. Eu tinha o meu canto de falar com Deus. Apesar que em qualquer momento eu conversava com Deus, na loja, no caminho para a loja, no caminho para casa, dentro do carro, e falo em voz alta, tá, gente? O pessoal acha que eu sou doido. Até a minha esposa, de vez em quando, batia no banheiro: Vanderlei, o que é que você está fazendo aí dentro? Está orando, conversando com Deus, tomando banho. E eu aprendi a ter meu canto com Deus. Tem 2 cadeiras no meu escritório. Nunca recebi ninguém dentro do escritório, tá? Eu faço tudo online. Mas essa cadeira era para Deus. Eu colocava ela de frente comigo e conversava com Ele. Assim foram minhas orações com Deus. E foi num dia, aqui dentro da igreja, que o pastor fez uma revelação, e nesse dia eu estava a chorar, orando com Deus, conversando com o Pai. O que Ele falou comigo lá em casa, aconteceu aqui dentro da igreja, e repercutiu em casa de novo. Esse livro, eu tive um sonho com Deus, e eu estava escrevendo um livro, já estava escrevendo um pedaço do livro, e coloquei o título assim: A cura vem porque meu Deus é grande. Esse era o título original. Eu só começo a escrever um livro, gente, quando eu pego o título, a capa, eu crio tudo, eu começo a escrever. Eu tive um sonho e Deus falou comigo assim: eu não sou seu, eu não sou dele, eu sou nosso. Aprende como você vai escrever. Aí eu troquei o título, coloquei: a cura vem porque o nosso Deus é grande. E eu quero que vocês entendam, Deus não é só seu, é do irmão que está ao lado, é tudo que tem lá. Tem gente que tem inveja até da graça que o irmão está recebendo. Isso é errado. Uma pessoa que ora, que pede, com inveja do que está acontecendo com o outro, não é ouvido, meu irmão. Gostaria de falar com os irmãos que a partir do momento em que eu comecei a ter essa intimidade com o Senhor, e abri meu coração e deixei Ele ter mais intimidade dentro de mim, conhecer cada canto do meu coração, comecei a mudar a minha vida, a minha trajetória. 48 anos, sofrimento, dor contínua. Presta atenção no que eu vou ler para os irmãos. Vamos com intimidade conversar com o Pai, pois se conversarmos mais com o Pai, não teremos tempo para reclamar, fazer murmurações ou para culpar os outros, porque somos humanos. Essa é a desculpa que nós temos, né? Somos humanos, por isso que nós fazemos isso. Dessa forma, sentiremos cada segundo um milagre chegando em nossas vidas. Não vamos ter tempo para reparar em outras coisas, só repararemos em nossa vida. E eu quero dizer que se derramarmos mais aos pés daquele que pode fazer o impossível, Ele nos atende. Pois Deus dá lugar de destaque a quem o põe de destaque em sua vida.
Agora, neste momento, quero fazer um pequeno testemunho também da minha vida. Há 5 anos, quando eu cheguei, mais a minha esposa aqui dentro de Batiba, os irmãos já sabem por quê, né? Foi completamente diferente. Nós viemos por causa da loja. Todo mundo sabe. Nós viemos para cá por causa da loja. Mas eu não sabia que tinha Deus planejado coisas grandiosas e maravilhosas na minha vida e na vida dela. Principalmente na minha, porque eu estou aqui para contar de mim. Não é isso? Mas eu quero dizer uma coisa para os amados. Eu escrevi aqui, antes de testemunhar, eu quero que os amados tenham um pouquinho assim de percepção na hora que eu estou falando. É que eu estou falando de algo que eu tenho vivido e recebido do Senhor. Eu quero que entendam que não é para minha vanglória, mas é para enaltecer e glorificar ao Senhor Jesus. Pois o Pai me concedeu bênçãos extraordinárias. Eu não posso falar aqui só da cura. Eu fico com todo motivo, porque o Senhor fez coisas tremendas na minha vida. Eu coloquei aqui uma listinha, mas nem vou usar. Se eu esquecer de algo, tudo bem. Amados, só tem 1 ano e 6 meses que eu sou escritor. Eu fui relojoeiro, eu já entrei na Polícia Civil, eu já fui motorista, eu já fui trocador, cobrador de ônibus, já fui engraxate, eu fui tanta coisa nessa vida. Mas por causa da dor, eu não conseguia permanecer em algum lugar. Trabalhava um tempo, eu tinha que sair, tinha que me renovar, tinha que me inovar. Dor 24 horas. E tem 1 ano e 6 meses que Deus me deu uma honraria demais da conta. Deus me honrou, Ele me deu medalhas internacionais e nacionais. Este ano, eu lancei, entre esse ano e 6 meses, eu lancei 4 livros. Eu sou escritor e posso dizer que sou escritor. Eu nunca escrevi só um livro. Eu lancei Belos Dias, Belas Artes, como os irmãos já conhecem. Eu lancei o livro Essências, Meu Legado. Eu lancei um motivacional, devocional poético, Vida e Poesia. Devocional, motivacional poético não existia até eu escrever este livro. E agora, a cura vem porque o nosso Deus é grande. E já estou com um fechado, falta só uma página para acabar e 9 começado. E tenho outros tantos em que eu participo com autores internacionais e nacionais. No início desse ano, eu fui convidado ao INFES como escritor ibatibense. Para as crianças lá que me chamaram, fizeram um trabalho sobre mim, sobre as obras. Eu fui lá numa boa, gostei, me senti lisonjeado, mas pela graça de Deus estou sendo reconhecido. Semana passada, uma garota chegou no meu Instagram e falou assim: Senhor Vanderlei, eu sou aluna da escola e tenho um trabalho para fazer com o nome do Senhor. Eu tenho que lhe fazer 4 perguntas e um vídeo com o Senhor, respondendo isso e isso. Aí eu falei, beleza, posso fazer, eu estou à disposição, minha filha. Sábado eu fiz para ela e quando eu fui entregar, eu falei assim com ela: segunda-feira você passa na loja, a gente conversa um pouco mais, você e seu pai, e eu te dou para você um livro meu e você conhece a minha obra. Aí ela falou, não, já conheço a sua obra. Eu falei, você comprou meu livro? Ela falou, não. E eu também não posso passar na sua loja, porque eu não moro em Ibatiba. Aí eu falei com ela, ué, você não mora aqui não? Ela falou, não. Eu estou fazendo um estudo sobre os escritores capixabas pelo sistema de cultura, o Sectur. E o nome do senhor está aqui. E eu escolhi falar com o senhor, porque eu vi que o senhor é um poeta, o senhor tem vários livros escritos e tal. E uma das poesias do senhor, que está aqui numa obra chamada Meu Legado, Essências, me cativou. Aí eu falei com ela, você é de onde, minha filha? Ela falou, sou de Cariacica. Aí eu falei, Senhor, aí caiu a ficha. Ela tinha falado escritor capixaba, não escritor ibatibense. Então, amados, eu quero dizer aos irmãos que Deus nos honra
perante os homens também. A minha esposa sempre fala que eu sempre quis aparecer com a minha arte. Era a minha arte de desenho. Eu sempre escrevi blog, escrevi jornais, fui locutor de rádio, mas eu nunca sonhei que algum arquivo meu, artigo meu de jornal, uma coisa qualquer, poderia me trazer alguma coisa. Mas o que me trouxe foi ser escritor, porque o Senhor que queria. O Senhor que tinha esse propósito em minha vida para que não ficasse só aqui. Esse livro meu, Vida e Poesia, foi indicado para ser lido na edição francesa e também em 3 categorias para ganhar 5 estrelas. Eu ganhei só 3, mas estou satisfeito. Este livro também salvou 2 crianças que queriam o suicídio. E entraram em contato comigo para comprar uns livros com a editora mais barato, e eu praticamente cedi o meu direito autoral, e estão indo 80 livros para a África, para a evangelização. Então eu quero dizer aos irmãos o seguinte: eu estou deixando um legado, um fruto que vai, após mim, evangelizar. Quando eu tinha 17 anos, eu era evangelista. E era o que eu queria. Mas a doença me impossibilitou de caminhar, de andar, de me expressar. Eu gostava de andar bonito. Os irmãos ficam falando, o Anderlei está assim, eu gostava de andar bonito. Mas se eu andasse bonito com 2 muletas, as pessoas iam reparar mais em mim. Aí comecei a andar de calça jeans, camiseta, comecei a largar um pouco a minha vida. Mas um dia eu falei, não, eu tenho que gostar mais de mim, eu tenho que acreditar que Deus me ama e Ele me quer bem. Eu quero me transformar, eu quero ser um esposo melhor para minha esposa, eu quero ser um pai melhor para minha filha, e eu quero ser uma pessoa melhor. E eu me transformei através das minhas conversas com o Senhor. Como está escrito em Isaías 40:31, está escrito assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Na oração eu encontro calma, na oração eu encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. É um breve trecho da composição de Lineu Soares e Valdecir Lima. Então eu digo aos irmãos, não perca tempo pensando no amanhã, como e quando virá a bênção. Apenas tenha fé e cuide de ser fiel durante a provação. Você não luta sozinho, você luta com o Pai, com o Espírito Santo e com o Filho Jesus Cristo. Vamos para o 3º tópico desta noite, para encerrar. Esperar. Acho que eu já falei um pouquinho, né? O tempo de Deus. Amados, saibam que esperar é o processo de amadurecimento que nos leva ao Pai. Tempo de Deus, sabemos que não é o nosso tempo, eu já falei aqui. Mas insistimos em querer que esse tempo se coincida com o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito, não há atrasos. Está relacionado ao tempo oportuno para cumprimento da sua vontade em nossas vidas. Para um propósito maior, que é outras vidas. Nós temos que entender isso. Jesus, às vezes, o Senhor e Jesus nos usa para alcançar outras pessoas. Presta atenção nisso, meus amados. Por vezes, consideramos que Deus está demorando para cumprir uma profecia ou uma promessa em nossas vidas. Assim que lançadas, nós não esperamos nada, nós queremos ela de imediato, nós a puxamos para a gente. Quantas vezes aqui
já fizeram uma promessia para mim, e eu já corri para casa e já fiquei, vai chegar, vai chegar. Até eu entender isso. Em 2 Pedro, capítulo 3, 9, a primeira pedacinho diz assim: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O Senhor cumpre suas promessas e é paciente conosco, que somos impacientes. Eu quero falar algo com os irmãos e vou fazer uma pergunta de novo. Algum de vocês já ouviu falar da engenhoca de Deus? Engenhoca ou moenda? É esse aí, ó. Esse aí é o processo de Deus. Presta atenção, viu, gente? Essa engenhoca aí é um equipamento que o pessoal já sabe que faz garapa com ele. Ele moe para fazer garapa. Agora eu vou falar com vocês o seguinte: eu já fiz muita garapa na minha vida, alguns aqui já devem ter feito. A gente pega a cana de açúcar, racha ela no meio, e passa um pedaço, e passa o outro pedaço, e vai. Rapaz, sai um caldo bom, bonito, gostoso, primeiro que vai. Aí a gente faz o seguinte: a gente pega os dois de novo, coloca ele lá, e vai torcendo ele vai embora. Aí sai um pouquinho mais. Aí sabe o que a gente faz de novo? Pega ele pela metade, dobra ele, e põe ele lá, e vai de novo. Sai nada mais. Aí a gente pega aquilo, sabe o que resta? Casca e bagaço. Eu morei na roça, a gente pega aquele negócio e deixa no sol secando. Se você pegar um punhadinho dele, colocar lá no fogão de lenha e dar uma riscada no fósforo, que tem que pegar um fogo, cara, que aquele ali vai embora. Vira brasa viva. Põe na churrasqueira também, fica ali. E qualquer coisa que encosta, se tiver no fogo, pega fogo. Você tem que tomar o maior cuidado. Até uma roupa que você pular, pega fogo. Esse é o processo que Deus faz nas nossas vidas. E nós não podemos pular processo, não. A gente tem que ser cortado ao meio, a gente tem que ser dobrado, a gente tem que ser enfiado lá dentro, a gente tem que correr. Não adianta a gente falar que sou cristão, sou crente, e vou andar reto no caminho, vou correr para lá e vou correr para cá, que Deus não vai fazer nada comigo, porque eu sou todo poderoso. Eu estou com o Senhor. Não, gente. Se você é cristão, vai vir tribulações. O que eu falei do mar? Se você está no barco com Jesus, vai estar calmo. Mas o inimigo vai vir, vai bater na onda, para a onda bater o barco, e você olhar para baixo. E você falar assim: eu não acredito mais. Até você querer sair do barco e afundar nas águas. Mas também como crente, como cristão, como um ser que acredita e tem fé e sabe, confia e acredita no Senhor. Você não pode ficar toda hora enfiando na água e descendo e falando: Senhor, vem aqui, salva-me. Senhor, salva-me. Tem uma hora que você tem que falar: não, eu tenho que olhar para Cristo. O barco está balançando, ele está chateado, ele está indo para atacar, mas eu não vou cair. Eu não vou duvidar e falar: Senhor, se é tu, eu vou até ti. Não, eu vou acreditar que o Senhor é Ele, e Ele vai fazer por mim. Irmãos, eu vou falar agora, para acabar, eu vou pegar a página do meu livro e vou lê-la rápido para vocês terem uma ideia, que esse livro ele é cheio de tópicos, ele é bem grande, tá? São 100 páginas, e eu resumi bem resumido, mas tem muita coisa. Dor, difícil uma parte do corpo sem. A lombalgia com uma ressonância se tornou hérnias discais. Escoliose dextroconvexa, espondioartrite anquilosante, a espondiolese artrose lombrosacra. A dor nos pés com raio-x e ressonância se tornou pequenas lesões nas cabeças do metatarso com discretas infiltrações ósseas adjacentes e neurema de Norton. Ou seja, inflamação, pura inflamação nos ossos. A dor no ombro esquerdo, depois de muitos exames, se tornou bursite supracoxacrial, somando com mais uma tendinite do supraespinhal e infraespinhal, levando a uma ruptura do nervo. Eu rompi o nervo rotator do meu braço esquerdo.
A dor de cabeça perto dos ouvidos, depois de uma ida ao otorrinolaringologista e uma nova série de exames, se tornou lesão retrococlear bilateral com perda da audição severa mista dos dois ouvidos. Eu escuto 30% só de um ouvido. A dor nos punhos e na mão, com exames específicos, revelaram osteoporose periarticular, importante derrame articular, extenso edema ósseo medular e erosões corticais nas fileiras proximal e discal do tarso e carpo. Fui diagnosticado com fibromialgia, úlcera gástrica, doença articular erosiva ativa degenerativa neuromuscular, osteoartrite, osteoporose, artrose lombar, artrose lombosacral, hérnias discal, tendinopatia do supraespinhal, artrite reumatoide em grau evolutivo. Sinais de inflamação em 7 articulações da mão, dor no punho, ombro esquerdo, joelhos, tornozelos e metatarsos e ainda doença ativa. É difícil de não desanimar, não é? Eu fiz fisioterapia, terapia bioquímica, biológica, corticoides, opinoides fracos e fortes e anti-inflamatórios de tudo quanto é jeito. Tive uma epigastria e um aumento de enzimas hepáticas, isso foi no fígado, no rim e etc. Além disso, aos 17 anos, a doença é neuromuscular degenerativa, o coração é um músculo. Aí atingiu o meu lado direito do coração, os ramos do lado direito totalmente paralisados, pararam de bater, meu coração do lado direito não batia. 3º grau e parada de 6 segundos no coração. Tentei colocar um marca-passo, foi rejeitado. Toda vez que eu recebia uma notícia boa ou má, o coração começava a bater um pouco a mais, eu desmaiava e sentia uma dor horrível. Os médicos me deram até 38 anos de vida, mas o Senhor sempre falava comigo, a cura vem. Através de um irmão, através de uma pessoa, através dos sonhos. Mas eu vacilava. Um dia aqui sentado no banco, o Senhor falou comigo, está chegando. Quando você fizer 50 anos, eu vou limpar você. Dia 21 deste ano eu fiz 50 anos. Mas no início do ano eu já levantei da cama, já caminhei do jeito que eu estou caminhando aqui. Essa é a primeira vez, amados, que eu venho aqui fazer uma pregação e eu estou andando. Eu já vim aqui com a tala, eu já vim aqui de muleta, eu já vim aqui subindo, mas nunca consegui fazer o que eu estou fazendo. Os irmãos que me conhecem sabem como eu era. E os irmãos que não conhecem, querem saber a minha história, porque outros irmãos contam. E eu não tenho nenhuma falta de vergonha de falar assim, eu não vou falar não. Eu falo. Alguns podem falar assim, o cara gosta de aparecer. Não, eu estou falando para falar os que o Senhor faz em minha vida. E o Senhor, amados, quando Ele faz algo na sua vida, Ele não vai fazer pouco não, Ele vai fazer muito. Mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Muita gente fala na rua, o Senhor não te curou. Porque para te curar, Ele vai te curar e vai te limpar todo. Mas uma coisa eu falo com vocês. Isso começou a me deixar uma dúvida na cabeça. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler os negócios, e falei, Senhor, será que o Senhor não fez mesmo a cura em mim? Mas aí eu falei, não. Quando eu deitei em casa e dormi, eu tive um sonho com Deus. Eu estava sempre no local onde eu fico com Deus, que Deus conversa comigo. Eu sempre estou numa pedra e tem uma árvore um pouco seca. Mas dessa vez a árvore não estava seca, ela estava cheia de folhinha. E o Senhor falou comigo assim, você quer que eu te cure, que eu te limpe? Nem meu filho entrou no reino dos céus sem cicatrizes. Irmãos, eu acordei naquela hora com a fadiga no peito e saí correndo para o quarto, peguei minha Bíblia e fui ler, eram as 3 horas da manhã. E eu peguei logo a passagem onde Jesus mostra
as mãos e o lado. Eu fiquei assim, estarrecido, porque eu falei assim, não, o Senhor está lá em cima, Ele está de branco e Ele está todo limpo. Aí aquela hora abriu meus olhos. Jesus é o Cordeiro, Ele está lá em cima, mas Ele está com a mão furada, Ele está com o lado traspassado, tudo pelo que Ele passou por nós. Então as cicatrizes falam mais do que palavras, meu amado. Quando eu chego em algum lugar e as pessoas me conhecem e querem parar e falar, opa, como é que você está andando? A última testemunho. Eu fui no hospital, eu estava com um caroço, 3 anos que o caroço está purgando, eles falaram que o caroço era um tumor e que não podia ser denado, teria que fazer vários exames. Eu estou há 2 anos correndo atrás do exame. Orando a Deus e pedindo a Deus é que tem que estar purgando. Pedi vários irmãos para orarem por mim, o pastor, o Roberto, e eu acreditando no Senhor, e falei, Senhor, é oração, é o poder. Mas o Senhor falou comigo uma coisa que eu quero que os irmãos prestem atenção. Ele falou comigo assim, quando eu te curar, você vai saber que fui eu que te curei. Não vai falar que foi mais ninguém. E isso ficava encucando na minha cabeça até os dias de hoje. Esse pequeno caroço começou a latejar demais, eu estava sentado ali atrás com a minha esposa, e de repente quando eu passei a mão assim, estava tudo molhado a minha camisa, eu peguei o terno, rodei para trás, nós fomos para casa, falei com ela, Ju, aperta, ela não quis apertar, ela ficou com medo, ela falou, não, eu falei, passa alguma coisa, tira isso aí, está pulgando demais, e começou a sangrar, e está vazando, um fedor insuportável, ela acabou, porque ela apertou um pouquinho, saiu um carlegão no trem, jogamos aquele fora no lixo, eu fui para o banheiro, e comecei a deixar a água quente passar, e aquilo ia, não parava, eu falei com ela, Ju, empresta um absorvente seu. Ela me deu absorvente, eu coloquei, falei, vou deitar e vou dormir, amanhã eu olho isso. Eu fui no hospital, a menina falou, não quero nem mexer nesse trem. A gente tem que marcar quando tiver uma cirurgiã aqui. Aí mandou ir na terça-feira lá. Terça-feira cheguei, a cirurgiã foi me atender, ela falou comigo assim, rapaz, como é que isso está assim? Ela pegou um bisturi com alguma coisa de fogo e passou e cortou e cauterizou aquilo e falou comigo, ó, sábado você volta, eu vou costurar sábado, mas sábado eu tenho que ver, mas você vai tomar um anti-inflamatório muito forte que está saindo dentro da sua coluna, está saindo muito. Fui para casa, fiz todos os trâmites, até o Roberto acompanhou, né, Roberto? Acompanhou isso. Aí o que aconteceu? Quando fui no sábado lá, a Joana já tinha olhado e falou, Vanderlei, parece que está fechando. Eu falei, vamos continuar orando. Cheguei lá, a menina falou comigo, não precisa de dar a ponta, está fechado. Fizemos um ultrassom, meus amados, e tem um buraquinho assim na minha coluna, e tem um buraco aqui também na minha perna. Quando põe a mão dá para ver. Mas não tem mais inflamação. Mas mesmo assim, não era para mim estar andando normal do jeito que eu estou. A mesma coisa aconteceu com o meu coração. Fui fazer o último exame, a menina fez 5 exames, jogou fora, coisa de 10 minutos, um eletro. Ela fez uns 5 eletros, ela mandou ficar na sala esperando, ela mandou entrar e falou assim, ó, o seu exame é o seguinte, é parada de 3º grau no seu coração do lado direito, com 6 segundos de parada, só que tem o seguinte, ele está de 1º grau, a doença não regride, ela só vai para frente, e eu não posso dar o laudo disso para você, por quê? Porque você tem 3 laudos de especialista nesse ramo, se eu der um laudo para você, e você for lá agora no hospital, e continuar com o 3º grau, isso vai me afetar. Aí eu vou fazer o seguinte para você, eu já fiz tantos exames, mas está dando só isso, eu vou colocar inconclusivo. Amados, eu estou lá em casa cheio de pasta, com um monte de exame, tudo escrito inconclusivo. É a graça do Senhor em minha vida. E eu quero dizer aos irmãos que o Senhor pode fazer maravilhas em sua vida, mas não tentem pular etapas do processo. Por favor, não tentem pular etapas deste processo. Vamos ser moídos por Deus. Não vamos falar que é o demônio que está fazendo isso na nossa vida, que é o inimigo que está causando isso nas nossas vidas. Vamos acreditar na palavra de Deus que fala, tome a sua cruz e siga-me. Não vamos adoçar a cruz, vamos tentar cortar. E vamos fazer uma coisa.
olhar para Jesus e parar de falar uma coisa. Eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Eu fiz isso. Não vamos dar justificativas. Eu vou falar uma coisa com vocês, irmãos. Eu hoje posso agradecer a Deus por falar uma coisa. Eu tenho amigos. Antigamente eu era um cara encarrancudo, não conversava com ninguém. Hoje eu aprendi uma coisa. Aprendi a ser servo. E todas as pessoas que me ligam para mim, pedem ajuda, eu estou à disposição. Eu tenho tantos amigos e tantas pessoas falando coisas boas a meu respeito, as pessoas chegam a chorar e falar comigo assim: Vanderlei, você é assim, você é aquilo. Gente, você acha que isso me enaltece? Eu fico agradecido porque eu sei que Deus transformou a minha vida. E eu vou falar com os irmãos uma coisa que eu falei com o pastor e vou reformar aqui. Quando eu entrei aqui na igreja, eu falei isso para várias pessoas. Se eu morrer amanhã, eu vou para o inferno. Tenho certeza absoluta. Hoje, eu estou feliz se eu morrer amanhã, porque eu sei para onde eu vou. E eu quero continuar assim, olhando para Jesus, sem fraquejar. E eu vou falar a verdade com vocês, irmãos, eu não estou aqui para me esnobar, eu estou aqui para dizer, a partir do momento que você aprende a viver com Jesus, você sabe que você fraqueja, que você erra, mas você não permanece nesse erro. Eu só desejo aos irmãos o seguinte: sejam felizes com como vocês são, sem invejar a vida do outro, sem querer saber do outro. Sejam servos e sejam como Pedro, impetuoso, mas arrisca a andar sobre as águas. Obrigado, irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês.